bem-vindos ao Liderança Digital, IA e dados no centro da estratégia. O podcast da Denodo explora como a gestão de dados e a inteligência artificial estão impulsionando resultados e moldando o futuro dos negócios. Prepare-se para conversas inspiradoras com executivos que lideram a transformação digital em suas empresas. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Guilherme Duarte, host do podcast Liderança Digital, IA e dados no centro da estratégia. E é com grande satisfação que eu recebo aqui hoje Ronaldo Braghitone. Bem, o Ronaldo é Global Enterprise Data Architect na Bunge, uma das maiores empresas de agronegócio do mundo e líder mundial em processamento de oleaginosas. Com mais de 20 anos de experiência em Data e Analytics, ele iniciou sua carreira em detecção de fraudes com Data Mining. Passou por Nova York trabalhando com BI, teve sua própria consultoria por uma década e hoje atua em escala global. Além da trajetória executiva, Ronaldo é como eu, gosta de escrever, já publicou 2 livros, Business Intelligence e Data Visualization, e é palestrante sobre dados e IA. Ronaldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Opa, muito obrigado, Guilherme, por me receber aqui. É um prazer enorme estar com vocês. Estou sempre encontrando a Denodo em tudo quanto é evento que a gente vai, estamos sempre bem próximos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Que bom, que bom. Bem, sem mais delongas, né? Porque temos todos outras pessoas a ajudar também, né? Vamos começar nosso podcast. Eu já vou para a primeira pergunta. Então, faz um pouco parte, ou conecta um pouco com a introdução que eu fiz ali. Você começou com fraude de cartão de crédito, passou por BI em Nova York, teve sua consultoria própria por 10 anos e agora em agronegócio global. O que essas experiências tão diversas, não é, têm em comum quando falamos de dados? Esse é um ponto interessante porque as experiências elas são diversas nos segmentos e ao longo do tempo, né? Eu comecei lá em fraude em 98, eu sou velho desse jeito, né? Então, o que a gente vê que não muda muito nesse cenário, tanto temporal quanto de business, pelo qual eu tive a oportunidade de passar, é que, assim, existe uma questão que seja localizar o fraudador, seja definir onde existe potencial de crescimento de oferta de hospedagem, que é o que eu fazia lá em Nova York, ou seja, suportar trade internacional de soja, que é o que a gente faz hoje lá na Bang, né, que é um dos business da Bang. Quando a gente fala de necessidade de dado, a gente está falando de necessidade de dado correto, a gente está falando de necessidade de dado governado, qualificado, acessível e por aí vai. Então, quando a gente entrega para o business, seja pelo modelo que for, seja um relatório, uma IA, ou seja lá o que for, se eu entrego dados frágeis, dados errados, seria melhor não estar entregando nada para o business, né? Porque a informação errada é melhor do que a não informação, né? Com certeza. Então, isso é interessante. Nunca foi mais premente até a questão de dado correto e dado governado do quanto é hoje em dia, por causa que a IA escalou todas essas questões. Mas lá atrás, em 1998, quando a gente estava tentando detectar fraudador, eu precisava de dado correto, porque senão eu detectava o fraudador no lugar errado, e ele não estava lá e eu não ia evitar a fraude. Basicamente era isso que a gente fazia e que a gente continua fazendo até hoje. Esse ponto faz muito sentido e eu gosto muito dessa expressão, né? Às vezes o dano é menor quando não entregamos dados algum do que quando entregamos dados incorretos, né? É ótimo, uma ótima reflexão. Vamos falar do seu momento. Desculpa, Me vamos lá. permite aqui Claro. o ponto, porque quando você entrega um dado errado, a pessoa que está recebendo, ela não sabe que o dado está errado. Então você cria 2 problemas. Primeiro, ela toma decisões erradas e depois você tem uma quebra de confiança. Porque quando você for entregar o dado de novo, a pessoa vai falar, pô, peraí, estava errado da primeira vez, como é que eu sei que está certo agora, né? Então, tem uma série de problemas. Por isso que eu gosto muito da questão, vamos entregar uma informação? Vamos ter certeza que essa informação está minimamente certa. Ou ainda, vamos atribuir a ela uma tag, um percentual, alguma coisa de confiabilidade. Falou assim, olha, essa informação eu tenho 87% de certeza de que ela está certa. Não tem problema nenhum você avisar isso para o cliente final. É melhor do que você falar, ó, vai que está 100% certa. E ele descobrir que não é a verdade, né? Exatamente. Trabalhar na curadoria desse dado é igualmente importante, né? Quanto obtê-lo, sem dúvida.
Eu tentei abrasileirar um pouco a pronúncia, eu falei Bunge aí, mas vamos usar o Bang, como você citou. E Ah, aí falar da Bang eu vou agora, acostumar. O pessoal fala ela Bung, é fala de tudo. É isso. Vamos lá. A Bung, por falar nela, uma coisa muito legal é que ela atua em toda a cadeia, não é? Da origem do grão até o produto final nas prateleiras, né? Então eu penso muito nisso, né? Enquanto as pessoas normais, a maioria das pessoas veem ali trigo, pão, né? Nós no mundo digital vemos dados circulando, né? Do início ao fim dessa jornada, como os dados conectam essas pontas e ajudam na tomada de decisão em cada uma dessas etapas? Puxa, isso é interessante, porque a Bang ela é uma empresa de 200 anos. E eu acho que o que eu vou falar aqui para ela serve para qualquer empresa, mas essa cadeia já existe há 200 anos, né? Então, a palavra-chave que eu vejo que o dado consegue ajudar, acho que são duas palavras, na verdade, é escala e eficiência. Hoje em dia, né? Bom, desculpa, se a gente pegar 200 anos atrás, o que que era dados? Era tudo aquilo que os profissionais conseguiam ter os profissionais mais experientes conseguiam ter de informação referente ao dia a dia deles, né? Agora, hoje em dia, nenhum profissional consegue dar conta de tudo que é dado gerado que a gente tem. A gente tem medidores satelitais, a gente tem acompanhamento de navio em tempo real, a gente tem bolsa de commodities também operando em tempo real. Então, não dá para um profissional, por mais experiente que ele seja, conseguir entender todo esse universo de dados. Então, o que a gente tem que fazer é obter o dado em cada uma das suas etapas. A gente tem que ter, então, cuidado com qualidade, com segurança, com a disponibilização. E aí a gente vai concatenar, estabelecer padrões, etc. E aí a pessoa, sim, vai conseguir fazer o entendimento disso tudo para tomar decisões embasadas, né, num conceito mais matemático, mais científico, né? E aonde a gente, então, consegue colocar essa concatenação de dados, onde a gente consegue colocar essa curadoria de informação dentro de um conceito mais sumarizado e tudo mais, a gente consegue, então, ganho de eficiência. E aí eu posso falar de modelos que a gente faz para eficiência de transporte, etc. e tudo mais. Então, cada pontinho que eu conseguir ganhar um pouquinho de eficiência, como é uma escala global, no fim do dia é uma quantidade enorme, eficiência gigantesca que a gente consegue ganhar. Então, acho que é isso, né? A escala do negócio aumentou demais e, em cima disso, a gente consegue obter eficiências interessantes. Mas Cês- a soja vai crescer anyway, então, assim, do meu Big Data, a soja cresceu, não. Mas a gente consegue tratar ela de forma eficiente em cada um dos pontos da cadeia, com um pouquinho a mais de eficiência. Big Data começa já lá na Bom, origem, né? Sem dúvida, né? Você citou algo muito legal, né? A quantidade massiva de dados a que estamos expostos hoje, né? No passado, você citou 200 anos atrás, o dado era muito o conhecimento pessoal de cada um que estava envolvido nessa cadeia, né? O que ele tinha de conhecimento, algumas anotações, né? Você citou aí, estamos expostos hoje a sensores e medidores e os bancos de dados e previsões, né? O exato. volume, os dados estão aí, né? O importante é conseguirmos, como você citou, concatenar e absorver um pouquinho deles em cada uma dessas etapas para trazer valor, né? Isso é interessante, né? Porque antigamente a pessoa, sei lá, talvez ela fala assim, eu não vou levar a minha soja para o porto hoje porque eu estou olhando lá para o céu e vai chover, né? Ele está lá Nada no ombro do data-driven, né? burro, né? Nada data-driven, né? Era um achismo, né? E muitas vezes correto, muitas vezes Claro, correto, né? claro. Porque é a tomada de decisão sensível e não científica. Hoje a gente tem, então, de novo, né, satélite dando previsão do tempo com 5, 6 dias de É, antecedência, com uma precisão muito boa. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Não é mais um porto, são centenas de portos espalhados pelo mundo e por aí vai. legal, legal. Você citou esse volume, acessibilidade a uma quantidade enorme de dados. Eu sei que você é um grande advogado também da questão da democratização, né? Uhum. E o que você considera como o maior obstáculo para democratizar o acesso aos dados em uma empresa global como é a Bang, né? Que opera em diferentes países, culturas, idiomas, fusos horários. Qual é o maior desafio aí?
Poxa, esse é um termo legal. Se me permite, eu vou começar a defini-lo com um termo técnico, né? Que é o Master Data Management. Assim, em outras palavras, é fazer a empresa inteira falar a mesma informação, falar a mesma língua, entender os dados da mesma forma. Identificar, documentar todos os deparas, né? Aqui eu chamo de produto, lá eu chamo de product, na China eu sei lá que não fala produto em chinês. Mas o ponto é criar uma identidade, uma linguagem ubíqua, né? Ou seja, igual por toda a cadeia da empresa. Acho que esse é o maior desafio. E não só pelo tamanho da empresa, mas a forma como ela cresce, que é com aquisições e tudo mais, traz culturas diferentes, traz sistemas diferentes, traz dados diferentes. Por exemplo, agora no final do ano passado, a gente fizemos uma fusão, na verdade, com a Viterra, que é uma empresa do tamanho da Bang, né? Então a gente dobrou de tamanho e junto com essa fusão vieram todas as diferenças de entendimento de negócio, de entendimento de linguagem, de sistemas e tudo mais. Então, acho que o maior desafio é essa equalização daquilo que a gente chama de Master Data. E, nesse caso, para mim, é o desafio desse ano. Onde a gente está trabalhando nesse ano é para equalizar essas questões todas. Legal. Então, é indivisível. A democratização do acesso ao dado é indivisível de uma padronização daquele dado de maneira paralela, né? De igualar os idiomas tem a ver muito com todos estarem falando a mesma língua aí no que diz respeito ao que eles estão se referenciando, né? O que eles querem dizer. Eu entendo que sim, porque quando você está falando de globalização, de democratização em nível global, não adianta eu dar um dado para você e para mim se você entende que aquilo é uma coisa e eu entendo que aquilo é outra coisa. Então, é premente a necessidade que nós, quando estamos falando de dados, que falamos a mesma língua. E essa é uma dificuldade. É uma Legal. dificuldade. Então, tem o clássico, né? Aquele caso acadêmico até, né? Você fala assim, o que é venda? Venda para o financeiro é quando o cara pagou. Venda para o comercial é quando ele fechou o pedido. E isso dá diferenças numéricas no balanço da empresa. Então, nós estamos falando do valor de venda de quando, né? Isso, exatamente. Esse conceito é bem simples, de novo, é até acadêmico, mas pega isso em escala global, né? Então, esse entendimento, essa junção de conceitos, ela é primordial para que a gente possa, de fato, falar, temos um número que ele é democrático, porque ele é distribuído para todo mundo, mas mais do que isso, ele é entendido por todo mundo. Esse é o grande ponto, que acho que é o conceito mais moderno aí de data product, né? Não adianta nada você dar um número pro cara. Você tem que dar um número que significa alguma coisa, né? O dado em si não significa nada sem contexto, né? 2 semanas atrás, não sei se eu já estou um pouco perdido aqui, mas não sei quando vai ao ar também o podcast que estamos gravando hoje, então não vou fazer muitas referências, mas muito recentemente tivemos o evento do Gartner, né? O Data Analytics, em São Paulo, e uma das palestras eles falam isso, que uma das grandes previsões ou tendências para esse ano é a batalha pela camada semântica, né? Então, acho que vem muito forte essa questão de estabelecer uma semântica comum para esse universo tão diverso de dados, né? Então, colocar contexto em dados já existentes, né? Como você falou, cada um pode dar um contexto diferente a algo que talvez pareça idêntico, né? Aos olhos de quem está enxergando de fora. E aí, tá curtindo o episódio? Então não deixe de conhecer a Denodo, líder em soluções de integração de dados. Acesse denodo.com para mais informações e siga acompanhando o nosso podcast. Maravilha, maravilha. Bem, já que a gente está tocando nesse ponto, eu acho que o agronegócio deve ser muito forte nessa questão. Já falamos um pouco de dados, né? Essa questão de escala global. Eu acho que um tema que está muito forte hoje em dia é a questão da sustentabilidade, né? Responsabilidade ambiental. Você vê alguma relação? Como você vê iniciativas de dados suportando essas frentes, né? Alguma experiência em particular que você possa compartilhar aí sem abrir muitos segredos? Olha, eu acho que o primeiro e mais claro ponto onde dados ajuda em toda essa questão de ESG, sustentabilidade e tudo mais, é em tornar claro
todas as informações sobre o tema. Informação sobre emissões, informações sobre rastreabilidade, etc., são extremamente importantes. Mas isso é como eu vejo que os dados conseguem ajudar na gestão do conceito. Agora, tem um outro lado também, que aí eu vou vincular isso com aquela resposta que eu dei agora há pouco da conversa que a gente estava tendo sobre eficiência, né? Porque já faz algum tempo, por exemplo, que a gente usa modelos de machine learning para tomar decisão quanto a transporte do grão para os portos. E por que isso? Porque se a gente for muito cedo e a gente chegar num dia chuvoso, se a gente chegar antes, a gente vai ter que pagar pelo armazenamento do grão no silo do porto. E isso custa dinheiro. Se a gente chegar muito tarde, eu vou ter que pagar pelo barco que vai ficar lá, o navio que vai lá ficar esperando a carga chegar, e isso vai custar dinheiro do navio parado, do porto, da tripulação e de tudo mais. Então, quando a gente otimiza esse tipo de processo, a gente gera menos custo, e aí, claro, com menos custo, eu estou gastando menos combustível, eu estou gastando menos energia elétrica, eu estou consumindo menos recursos ambiental como um todo. E isso é só um exemplo. Toda a cadeia se beneficia do aumento de eficiência, desde a cadeia produtiva, que eu posso eventualmente determinar com detalhes específicos o uso muito menor da quantidade de defensivos agrícolas, por exemplo, até a chegada da farinha na padaria ou na pizzaria no final da cadeia, onde eu posso fazer o meu last mile mais eficiente e gastar menos combustível com isso. Então, toda a cadeia se beneficia da eficiência. Então, acho que como profissionais de dados, a gente pode gastar menos recursos, fazendo modelos mais inteligentes que gastem menos IA, ok, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dar informação para que toda a cadeia de sustentabilidade seja bem gerida. E terceiro, tentar garantir aumento de eficiência na produção, seja do que for, no caso da Bang, que a gente está falando, mas pode ser qualquer produção, até mesmo, sei lá, serviços, indústria financeira, sei lá, qualquer coisa, melhorar a eficiência para que os custos e, consequentemente, os recursos sejam menores. Legal, legal. Você cita esse caso onde usamos dados para sermos mais eficientes no meio físico, né? Uhum. Então, usamos o meio digital para sermos mais eficientes no meio físico, né? E isso é bem interessante. Eu vejo acontecer também bastante nas companhias, não sei se você já enfrentou um pouco disso, de sermos mais eficazes e mais eficientes e mais sustentáveis puramente no meio digital também, né? Vejo hoje muitas empresas, aqueles estudos que citam, falam sobre isso, né? Um data center gera a mesma quantidade de energia do que 50 mil casas, a indústria de cloud já gera mais pegada de carbono do que a indústria aeronáutica, né? O que é interessante. E vejo, tem um instituto que eu acompanho que é muito legal, que é o Generate Zero, né? Que ele ajuda companhias a serem mais sustentáveis, principalmente no meio digital. E ele tem uma máxima lá, né? Armazene somente aquilo que você precisa, né? Só armazene os dados que você realmente vai usar, né? Então vejo também empresas querendo ser mais conscientes, responsáveis no digital pelo digital, né? Eu vejo essa conversão acontecendo. Você está notando isso, essa preocupação aumentando também nas companhias? Sem dúvida, e eu acho que você tocou em alguns pontos interessantes, primeiramente com relação ao consumo energético dos data centers, isso é um ponto cada vez mais problemático, e, poxa, é interessante a gente ver que o mundo digital está consumindo recursos físicos que eventualmente podem fazer falta para os seres humanos. Isso é muito interessante, para não dizer preocupante, sei lá, mas a gente tem um longo trabalho aí pela frente com relação a manter esses consumos a níveis aceitáveis para o planeta. Eu acho isso interessante. E uma das coisas pelas quais você passou, que é algo que a gente tem trabalhado bastante, é essa questão do expurgo do dado quando ele não é mais necessário, né? É muito comum a gente ver empresa que o dado nasce e ele é eterno, né? Nasceu, beleza, ele vai ficar comigo para todo sempre. Eu amo o meu dado, my precious, né? Eu não quero apagar ele de Sentimento de posse, né? E isso gera um custo. E é interessante porque isso gera um custo para o ambiente, no sentido de que, ok, eu estou gastando recursos elétricos, eletrônicos e tudo mais para guardá-los, então isso gera impacto de eletricidade e tudo mais, mas isso gera
custo financeiro para a própria empresa e gera um risco, né, um liability enorme de ter um dado guardado que pode vazar, pode acontecer pode ser mal usado e eu não precisava ter ele, né? Então, essa questão de racionalização, ela é muito importante. E eu, nesse papel que eu estou agora na Bang como Enterprise Architecture, a maior missão, talvez, de EA seja racionalização, né? Então, isso qualquer Enterprise Architecture, né? De qualquer segmento, né? Então, o pessoal quer reduzir a quantidade de aplicações, quer reduzir a quantidade de banco, quer reduzir a quantidade de infraestrutura, para usar racionalização nos processos que a gente precisa. E eu, como arquiteto de dados, tento fazer isso também no nosso mundinho de dados aqui. É um ponto a se pensar. E que bom que você tocou nessa questão da IA, né? A racionalização. A IA vem para... Muita gente ainda erroneamente enxerga a IA como mais um consumidor para os nossos dados, né? Eu tenho uma visão completamente diferente. É um consumidor diferente de todos esses que já tivemos, né? É completamente diferente do analítico, né? Que consumia os nossos dados anteriormente. Mas já que você citou a IA, no seu site você menciona algo como a maioria das iniciativas de IA e automação falha nas fases iniciais, né? E é algo que eu acredito também, né? As demos são lindas, mas não vai para frente, não escala, né? Na sua opinião, o que diferencia os projetos de IA ou essas iniciativas de IA que chegam lá das que morrem no piloto? Poxa, Guilherme, se você me permite a minha ousadia aqui, eu vou até discordar um tiquinho de você nesse ponto específico, porque eu acho que o que faz o projeto de IA falhar é a mesma coisa que fazia os projetos de analytics falharem lá atrás. Então, existe uma similaridade entre essas duas coisas. É claro que o consumo, se está coberto de razão, são bem diferentes, mas eu acredito que eles são bastante similares na falha. E, de novo, os projetos de BI lá atrás, quantas vezes eu vi eles falharem? Aliás, o meu primeiro livro, que é Como Implementar BI do Jeito Certo, eu escrevi por causa disso. Eu falei, vamos parar de fazer BI que falha, né? E aí, para responder essa pergunta, eu acho que tem um único termo que é matador: estratégia de dados. Eu acho que tudo falha por falta de estratégia de dados. Pendurar um projeto de IA numa origem que é não segura, não escalável, como, por exemplo, sei lá, uma planilha de Excel, um arquivo que é exposto e guardado no não sei o quê, um conjunto de dados não estruturados que não são governados, porque IA é ótima para consumir dado não estruturado. Mas quando você faz isso em cima de um site do SharePoint, que o dado pode ser apagado, o dado pode ser modificado sem controle, o projeto ele funciona na POC, porque o ambiente está totalmente controlado. Quando ele vai para a produção, ele vai por terra, porque a escala e a produção e o dia a dia vão acabar quebrando vão quebrar o projeto como um todo, né? E o grande problema é que a gente está falando de estratégia de dados, pelo menos eu estou falando de estratégia de dados há uns 20 anos. Então, não é mais algo fancy, não é algo que está na moda. Só que se a gente não faz, os projetos de IA que estão na moda, que estão hypados agora, eles morrem de fome, digamos assim, porque o dado que alimentaria eles não vem ou não está bom. Então, é um conceito que a gente brincou esses dias lá numa reunião aqui da Bang, que a gente falou que são projetos que morrem starvation end, né? Eles morrem de fome, literalmente, porque o dado que alimentaria eles não chega. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Que interessante, eu estava pensando enquanto você falava aqui, isso é muito legal, porque, de fato, a raiz do problema é a mesma, não é? É a gestão, a estratégia que temos com os dados. Mas talvez, então, a IA tenha apenas tornado esse problema grande demais para ser ignorado, né? Show, que legal, perfeito. que legal, que legal. Sim. Porque uma coisa é quando você faz um dashboard que está errado, o cara ignora e vai usar o Excel que ele estava sempre usando, que provavelmente também está errado, mas beleza, ele acredita que está certo, está tudo bem. Quando você joga isso para uma IA e ela alucina loucamente, ela faz coisas que não deveria fazer, ela automatiza um processo e joga tudo para o lado errado, o impacto é exatamente o que você falou, o impacto é muito maior. Então não dá mais para ignorar. Que legal, que legal. Até porque o seu concorrente está fazendo direito. Não é só o relatório, né? O concorrente está fazendo IA direito. Se você não faz, você não pode ignorar mais isso, né? Então você tem que fazer do jeito certo. Você é obrigado, por uma questão mercadológica, a fazer do jeito certo. Eu acho que
inteligência artificial, por mais poderosa que ela possa ser, ela ainda não faz algumas correções de rota que a inteligência natural, nós, somos capazes de fazer, né? Qual a empresa que não tem aquele faz tudo, né? Que sabe os detalhes e sabe corrigir o last mile ali na mão, né? E conserta um númerozinho que só ele sabia que estava errado, né? Então temos que ser muito mais cuidadosos nesse caso. Legal, vale muito a reflexão, ponto interessantíssimo. Até porque, Guilherme, se me permite mais um adendo, é algo que bastante gente comenta, né? Inteligência artificial é um termo de negócio, mas efetivamente nós não estamos falando nem de inteligência e nem de artificial. São algoritmos programados por seres humanos, ainda, né? Então, pelo menos por enquanto, o que a gente encontra são algoritmos que não tem nada de inteligente, programados por seres humanos que não tem nada de artificial. Exatamente, excelente ponto. Não devemos jamais esquecer desse detalhe, que na verdade não é um pequeno detalhe, né? Talvez a parte mais importante desse aspecto aí. Claro que o Ronaldo não podia encerrar nossa conversa sem usar um pouquinho dessa sua mente aí de mais de 20 anos de mercado. Você escreveu 2 livros, BI, Data Visualization, e tem uma frase, eu tinha até colocado aqui, e a gente tem uma referência a ela, tem uma frase que me chamou a atenção, que era: acredito em espalhar uma correta cultura de dados em um mercado cheio de ferramentas, mas frequentemente carente de conceitos fundamentais. Né? Isso é ótimo. Às vezes as ferramentas se multiplicam, mas esquecemos alguns conceitos básicos, então aquelas ferramentas talvez não sejam tão úteis assim, ou não sejam melhor aplicadas. Para quem se você pudesse dar um conselho para quem está nos ouvindo aqui e está começando na área de dados hoje, qual seria esse conselho? Poxa, primeiro, boa escolha. Desde que eu entrei nesse mercado, lá para os idos de 97, 98, todo ano o Gartner comenta que é o ano do investimento em dados. E isso nunca mudou. Teve uma época que RP ganhou, mas dados estavam em segundo. Teve uma época que CRM ganhou, mas dados estavam em segundo. Mas geralmente dados está vigorando entre os 3 maiores assuntos de investimento de todas as empresas. Então, se você optou por trabalhar com dados, eu acredito fortemente que você tomou uma boa decisão de carreira. E para tornar essa decisão de carreira mais bem, como é que eu posso dizer, com melhores resultados, profícua, eu estava procurando a palavra, estude a base, tá? Antes de entender Cloud, antes de entender Gemini, antes de sair programando algoritmo em Python e bonitão, entenda sobre Data Governance, entenda sobre modelagem de dados, sobre as fundações nas quais a inteligência artificial se apoia. Porque eu sei, não está na moda. Você comprar um livro do Dama, ninguém nem mais lembra direito o que é isso. Comprar um livro do Ralph Kimball, ninguém mais lembra quem que ele é. Mas isso vai diferenciar, e eu acredito muito nisso, que isso vai diferenciar os profissionais nos próximos 5 anos, porque vai ter muita gente capaz de usar essas ferramentas até a página 1, 2, e vai ter aquela pouquinha parcela de pessoas que já está usando a ferramenta na página 3, 4, 5, 6. E geralmente são um pessoalzinho um pouquinho mais velho. Por quê? Porque é o pessoal que estudou a base. Então, assim, se você está começando agora, você tem tempo, estude a base. Excelente. Nós não tivemos escolha, né? Quando começamos só existia a base, né? Então, mas é um excelente conselho. Eu vejo muita gente realmente tentando acelerar e perde esse conhecimento fundamental, e às vezes essa lacuna faz muita falta. Ronaldo, eu ficaria aqui horas conversando com você. O papo está excelente. Muito obrigado por essa conversa. Ouvir alguém com mais de 20 anos de experiência, que já passou por fraude, BI, consultoria própria, e agora lidera uma área de dados em escala global no agronegócio, é sempre uma honra. Obrigado. Prazer é todo meu, Guilherme. Sempre conte comigo quando tiver uma oportunidade de conversarmos. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. E para vocês que ficaram aqui até agora, sigam acompanhando o Liderança Digital, uma iniciativa da Denodo. Até a próxima, pessoal. Obrigado por ouvir o Liderança Digital e AI Dados no centro da estratégia. Inscreva-se em nosso podcast para ficar por dentro dos próximos episódios. Até a próxima!